A gente precisa de mais integração da bancada com o médico, da universidade com o médico, de todas as outras áreas com o médico, né? Porque o engenheiro, ele não vai saber da dor do médico, né? Então, você tem que ir até o engenheiro, falar qual que é a sua dor, para ele tentar achar uma solução com você. E muitas vezes esse deslocamento nosso, né? A gente sair do consultório e ir para um outro lugar, conversar com alguém totalmente fora da medicina sobre um problema e uma possível solução desse problema, eu não via no Brasil isso. Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Saúde pelo Mundo, o novo podcast do HackMed. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, com passagens por Harvard e MIT durante a minha faculdade e, mais importante de tudo, sou um dos fundadores aqui do HackMed. Nesse podcast, eu, junto com o Fabrício Machado, a gente vai conversar com médicos e profissionais de saúde brasileiros que trabalham no exterior. Dessa forma, a gente vai tentar entender um pouco melhor como é que funciona o sistema de saúde de outros países, como fazer para exercer a profissão médica no exterior, as dificuldades e vantagens da medicina fora do Brasil, além de conhecer toda a jornada médica dos nossos convidados. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no nosso Instagram, @hackmed.br, para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Aproveita e segue a gente lá no YouTube e no Spotify também. Fala pessoal, eu sou Fabrício, eu sou médico radiologista, eu fiz um MBA pela Universidade de Miami, e se você se interessar por esses assuntos que o Cauê comentou agora, de saúde e inovação, e quer se desenvolver nessa área, e participar da nossa rede de networking, fique à vontade para se cadastrar como membro do HackMed e do Saúde pelo Mundo. Com muito orgulho, hoje a gente vai para o nosso segundo episódio desse podcast, e hoje a gente vai falar com Israel. E para falar sobre Israel com a gente, eu tenho aqui o meu amigo, o Marcel Fang. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é radioterapeuta e médico em Jerusalém, recém-chegado, há 2 meses, né? Seja bem-vindo ao Saúde pelo Mundo, Marcel. Obrigado pela participação. Obrigado, Cauê. Obrigado, Fabrício, pelo convite. É um prazer falar com a HackMed aqui, contar um pouquinho da experiência que foi essa mudança. Eu acho que é bastante legal que os nossos colegas saibam, primeiro, quanto o médico brasileiro é valorizado fora do nosso país, né? E segundo, quanto a gente tem que correr atrás, o que a gente precisa fazer e como eu puder ajudar contando a minha história. Eu acho que a gente está aqui para isso hoje. Vai ser bem legal essa conversa. Marcel, eu na sua introdução, eu coloquei aqui, né, que você fez faculdade de medicina em Jundiaí, você fez radioterapia, você fez residência onde? Conta pra gente onde você fez residência e já emendando com isso também, o que te motivou a mudar do Brasil, né? Bom, eu fiz a minha residência no Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo, entre 2007 e 2010, né? E desde 2010 atuando na área de radioterapia, principalmente na cidade de São Paulo, alguns cargos administrativos, mas principalmente me dedicando aos pacientes, né? Eu acho que a mudança ela veio de todo um contexto pessoal, relacionado com Israel, né? Enfim, eu venho de uma família judaica e sempre existiu essa vontade, né, da gente participar da sociedade israelense de alguma maneira. E, infelizmente, o contexto político do Brasil, enfim, não só essa questão política, mas a forma como a medicina tem sido vista e aí no Brasil me fez repensar todos o que eu pensava como médico, o que eu gostaria de exercer como médico, os conhecimentos que eu gostaria de adquirir, né? E isso tudo sempre pensando no que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes, né? Existe, infelizmente, algumas limitações do ponto de vista técnico relacionadas à medicina brasileira. Eu acho que tem lugares que não deixam a desejar a nenhum outro lugar do mundo. A gente tem aí, principalmente nas nossas capitais, no caso, quando a gente fala de tratamento oncológico fora da capital, posso citar Barretos como um grande exemplo de tratamento oncológico no Brasil,
mas além de todo esse cenário falado antes, realmente uma busca por conhecimento, é uma busca por novas culturas dentro da medicina, um novo formato de praticar a medicina, um novo formato de evoluir dentro da medicina, né? Eu acho que esse foi a principal motivação. Claro, existe a parte pessoal e existe a parte profissional. Não dá para falar que foi uma ou que foi outra, mas além de todas essas questões que eu falei, eu acho que o principal ponto é a evolução profissional. Perfeito. E, Marcel, nessa linha, como é que foi esse processo para você revalidar o seu diploma aí em Israel, né? Quanto tempo você precisou se dedicar para preparar tudo isso e como que foi o processo? Bom, o processo de validação da medicina aqui em Israel, ele é um processo que leva tempo, tá? Mas eu não vejo como um processo difícil. Principalmente quando você faz com planejamento, né? Então, existe muitas vezes a necessidade e existe a vontade. Eu acho que quando tem a vontade, que foi o meu caso, e você procura conhecer, né, os caminhos que você tem que seguir antes de seguir nessa direção, as coisas acabam, não vou falar sendo mais fáceis, mas elas sendo mais previsíveis, né? Basicamente, existem dois cenários de revalidação da medicina aqui em Israel. Um é um cenário para quem tem menos de 12 anos de experiência dentro da medicina, e o outro para quem tem 12 anos ou mais de experiência comprovada na área médica, né? O que eu quero dizer com isso? Para quem tem menos de 12 anos, existe um processo pelo qual eu não passei, porque eu tenho quase 20 anos de formado já, mas é um processo em que ele tem que ser feito aqui em Israel, né? Ele exige o aprendizado da língua hebraica, que ele faz com que você passe ao menos um ano estudando a medicina aqui em Israel, né? O processo que eu passei, por ter mais de 12 anos de formado, você tem que comprovar sua experiência médica, né? E você tem que, através de documentos, esses documentos eles são enviados para a Associação Médica Israelense. Esse conselho científico da Associação Médica Israelense, ele avalia os seus documentos e ele te dá o aval da possibilidade de você chegar aqui com a sua medicina reconhecida ou não, né? Se você não consegue, através dessa documentação, fazer com que a Associação Médica Israelense entenda que você é capaz e que você tem a experiência necessária para seguir já sem um processo interno de revalidação, você precisa voltar para aquele primeiro grupo, que são os médicos recém-formados, enfim, ou com um pouco menos de experiência, né? Com mais de 12 anos, eu consegui apresentar todos esses documentos, passei por toda essa avaliação e fui certificado de que eu teria condições de exercer a medicina aqui em Israel, né? A minha especialidade, a radioterapia aqui em Israel, ela é associada à oncologia na residência. Então, o radioterapeuta, ele tem bastante tempo dentro da oncologia durante o período de residência aqui em Israel, né? No Brasil, a gente tem também, mas é muito menos tempo. Então, ao mesmo tempo que eu recebi o ok do ponto de vista de exercer a medicina aqui, eu também recebi a orientação de que eu deveria trabalhar supervisionado um período de um ano e supervisionado por um médico radioterapeuta e, a partir daí, fazer uma prova e ter o meu título de especialista reconhecido, né? Então, basicamente, esse é o processo. Eu estou aqui há 2 meses, então iniciei esse ano vamos dizer, de trabalho sob a tutoria de alguém, né? E estamos avançando. Esse é um processo que ele pode ser feito para os médicos, não são todas as profissões, mas para os médicos dentro da língua inglesa, né? Então, isso acaba facilitando um pouco para quem não tem o conhecimento da língua hebraica, né? Mas, assim, Marcelo, desculpa te interromper. Esse processo que você falou, o processo todo pode ser feito na língua inglesa, então? O processo todo ele é feito na língua inglesa, sim. Tá.
do ponto de vista, do ponto de vista burocrático, né? E do ponto de vista das entrevistas que eu fui submetido. E Marcelo, você... deixa eu só fazer uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é só para entender. Você entrou, você está há 2 meses aí. Quando que você falou assim, cara, hoje eu vou para Israel? Isso faz quanto tempo exatamente? Quando você levou o primeiro documento, ou preencheu o primeiro questionário? Só para a gente entender de maneira objetiva, assim, quanto tempo demora para tudo isso acontecer? Para você sair do zero até estar aí hoje em Israel? Olha, o primeiro documento entregue foi entregue em 2020, né? Meados de 2020. Então, ele é um processo que leva, assim, um tempo razoável. Então, é o que eu falei, como foi algo planejado, né? A gente foi fazendo o passo a passo. É importante que você não pule nenhum passo, né? Porque, assim, pode parecer que agora é um caminho mais rápido, mas em algum momento esse passo que você pulou, ele vai ser cobrado, né? Quando você chega aqui. Então, é um Foi passo a rápido, né? passo. Eu achei, na minha opinião, assim, a gente conversou agora, o último Saúde pelo Mundo foi com os Estados Unidos, né, Cauê? E a gente viu, pô, os Estados Unidos tem os steps, tem um monte de prova. Sim. É um caminho relativamente rápido, né? 2020, poxa, 2022 você está em Israel. É claro que você tem essa fase agora de supervisão, né? Mas é relativamente rápido. E deixa eu também fazer outra pergunta aqui. Eu tô saindo um pouco do script, tá vindo uma coisa bem meio forte. Eu falei, será que ser judeu influencia muito? Eu, como uma pessoa que não é judia, ela consegue também morar em Israel e exercer a medicina em Israel? Ela consegue. Todo esse processo que eu fiz, ele é um processo técnico, tá? Em nenhum momento eu me apresentei como judeu perante esse processo. Ele é um processo que ele avalia a sua documentação médica, absolutamente mais nada fora do contexto médico, tá? Então, essa pergunta é bem legal, né? Porque muita gente acredita que é um país que esteja que facilite, e sim, ele facilita a vinda dos judeus para cá, isso sim, existe essa política aqui, mas do ponto de vista da revalidação médica, ele é um processo 100% técnico. Então, em nenhum momento foi me solicitado, enfim, as minhas origens, vamos dizer assim, né? Sempre foi visado a questão médica. E o interessante é o seguinte, uma vez que você passou por esse processo, você pode fazer esse processo aqui de Israel também, né? Mas eu estava confortável no Brasil. Eu tinha um excelente emprego, eu estava muito feliz com o meu emprego, né? Enfim, mas existe toda essa conjuntura que fez com que a gente tivesse essa opção, né? E ele é um processo rápido para esse grupo de pessoas que tem mais de 12 anos de formado. Para quem tem menos de 12 anos de formado, ele é um processo mais lento. E aí, voltando à segunda pergunta, né? Uma vez que você queira vir praticar a medicina aqui em Israel, não interessa a sua religião, né? A gente tem, tá bom, são israelenses, mas uma gama de profissionais árabes dentro do hospital, não só médicos, mas, enfim, enfermagem, tudo. Então, ele é um país multicultural, assim, né? Então, os não-judeus são muito bem-vindos também, e eles podem passar exatamente pelo mesmo processo que eu passei. A única diferença é que eu imigrei para Israel como cidadão israelense. E aí, esse é um outro processo. Se você não quer vir como cidadão israelense, e aí a cidadania, aí sim envolve questões religiosas, enfim. Mas se você quiser vir como um médico para trabalhar e não ser um cidadão israelense, você vem com um visto de trabalho, como para qualquer outro país, independente das suas origens ou da sua crença religiosa. Perfeito. E, Marcelo, eu queria aproveitar uma parte da sua fala, que você disse que estava confortável aqui no Brasil, né? E dentro dessa sua decisão de ir para Israel, foi algo que foi tomado em conjunto? Como é que você fez para lidar com isso, né? Você foi sozinho para Israel, levou a família? Como que você lidou com essa decisão também, pensando no contexto, né, da vida que você vivia aqui no Brasil? Bom,
Eu não posso falar que foi uma decisão de uma outra pessoa, né? Mas assim, eu vim com a minha esposa e com 2 filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 6 anos. A nossa principal motivação, e quando eu digo nossa, eu digo minha e da minha esposa, porque os filhos acabam, ah, vamos dizer, sendo vítimas da decisão dos pais, né? Seja uma decisão, enfim, dentro de um contexto como essa, seja qualquer outra decisão. Mas quando a gente optou por mudar para Israel, a nossa principal motivação, isso todos os que acompanharam esse processo sabem, né? Foi a perspectiva de novas oportunidades para as crianças, né? Novas oportunidades em que sentido? Um país onde a gente acredita que a gente tenha uma mais tranquilidade para que essas crianças cresçam em paz e tranquilos, né? Que elas tenham mais acesso a qualquer tipo de necessidade do ponto de vista educacional, né? Existe aquela questão, pô, mas o cara está falando que as crianças vão ficar mais tranquilas em Israel, né? Um país que tecnicamente está em guerra, que a gente só ouve falar, enfim, desse tipo de situação. Eu estou morando há 2 meses em Jerusalém. Há 2 meses os meus filhos vão para a escola a pé e sozinhos, né? Então, assim, para quem está no Brasil e ouve isso, né? Ah, tá, mas é que você mora do lado de casa. Não, no Brasil eles também moravam do lado da escola e eles saíam da garagem do meu prédio dentro de um carro e eu entregava eles dentro de um carro na escola, dentro da escola, né? Não existia essa possibilidade de eu ter uma menina de 12 anos e um menino de 6 anos andando sozinho na rua, indo e voltando para o colégio. Aqui, a primeira semana, a gente ainda acompanhou, porque culturalmente é muito difícil para um brasileiro falar, não, pega a sua mochila e vai para a escola. Né? Então, a primeira semana, a gente, não, vamos no caminho, vamos ver, porque nem acostumado a atravessar a rua no Brasil as crianças estão, né? As crianças de São Paulo, quero dizer. Então, teve todo esse choque inicialmente, mas do ponto de vista de segurança, com certeza eu me sinto muito mais seguro aqui do que eu me sentia no Brasil. E, assim, os meus filhos estudam em escola pública aqui, né? Tem colégio particular? Tem colégio particular, mas o ensino público é muitas vezes melhor do que o particular. O particular é para aquele, por exemplo, você quer aprender música, então você vai num colégio em que tem um viés musical, você veio para Israel com visto de trabalhador, você não tem um interesse de se integrar tanto assim à sociedade. Então você vai estudar num colégio internacional, onde a língua-mãe do colégio seja inglês, você tem um pouco de hebraico, mas como segunda língua. Então, existem todas essas possibilidades, né? Mas como eles foram o foco, e o foco, o bem-estar das crianças e diferentes oportunidades que eles poderiam ter aí no Brasil, eu não quero dizer que são melhores ou que são piores, eu digo que são diferentes, né? Porque a gente não sabe. Mas eles hoje têm algumas liberdades que, infelizmente, no Brasil eles não tinham. E assim, a gente vê eles dando valores a outros tipos de coisas que eles não sabiam que eles não tinham, né? Porque eles viveram o tempo inteiro nesse formato nosso, né? Então, assim, é uma alegria para eles irem a pé para a escola. É bacana a gente ver isso neles, né? Então, mesmo sendo pouco tempo, eles também já estão se habituando, óbvio, a barreira da língua é uma barreira importante, principalmente para os de 6 anos, mas tá tudo bem na escola, a gente, quando eles chegam em casa, o sorriso tá de orelha a orelha, entendeu? Então a gente vê que, mesmo dentro das dificuldades da mudança, eles estão indo bem. Estão indo bem. Marcelo, Então, muito, muito legal ouvir isso de você. Eu tive a oportunidade de ir para Israel, né? Jerusalém e Tel Aviv, como turista, né? E aí a gente passou em alguns lugares, né? Que eles deixam às vezes as marcas de bala, de guerra, né? Mas é engraçado, né? Ou você vê os soldados ali de metralhadora, né? A polícia. Só que você se sente muito seguro. Eu andei aí em Jerusalém inteiro, cara. É a coisa
foi assim, eu fui a trabalho e foi uma grande surpresa. Eu quero voltar com a minha família de novo, porque é muito bonito, muito, é uma experiência muito diferente, muito legal. Mas eu queria, você falou dos filhos, tal, né? Eu tô com 2 filhos agora também, e eu queria entender um pouco melhor assim a sua rotina. Como que é a sua rotina de médico? Tudo bem, você chegou a 2 meses, mas como é a sua rotina de médico e família em Israel? Você acorda que horas assim? Você vai para leva as crianças, né? Libera elas para a escola, vai depois para o trabalho. Como que funciona isso aí? Como é a sua rotina em Israel? Olha, do ponto de vista de rotina, né, eu acho que é muito semelhante, né? Pô, o médico acorda cedo em qualquer lugar do mundo, a gente está no hospital, a gente está madrugando já, né, atendendo os primeiros pacientes, então, 7 horas da manhã, eu já estou com a primeira consulta dentro do consultório. As crianças vão para a escola nesse mesmo horário, né? A minha esposa, por exemplo, ela é nutricionista e a nutrição ela não aceita esse processo de revalidação em inglês. Então ela já começou a fazer o hebraico no Brasil e aqui vai uma outra dica, tá? Eu acho que independente do país que o médico vá, a gente consegue se virar em inglês, a gente desde da faculdade estuda em inglês, mas você tem que falar a língua mãe. Não existe um relacionamento médico-paciente que seja totalmente de qualidade se você não está falando a língua mãe daquele paciente. Então, é muito importante, e aí eu acho que seja Israel, talvez a Alemanha seja um pouco complicado o alemão, enfim, qualquer outro lugar, você tem que falar a língua mãe, você tem que se comunicar com o seu paciente da maneira mais confortável possível. Isso é feito na língua mãe, né? Bom, voltando à questão da minha esposa, ela é nutricionista, a nutrição não aceita esse processo em inglês, então a gente acorda, eu vou trabalhar, as crianças vão para a escola e ela vai ter as aulas de hebraico, né? As crianças voltam no começo da tarde para casa, minha esposa muitas vezes ainda está na aula de hebraico, então as crianças já aprenderam a se virar sozinhas, porque aqui não tem quem ajude em casa, cada um se vira aqui, não tem essa conversa. Então, a gente vê o amadurecimento das crianças nesse pequeno período, né, com coisas que elas sempre tiveram alguém fazendo por elas, e agora não, ninguém faz por elas, elas têm que fazer, né? Então, eu acho que eu volto para casa final da tarde, né? Aqui, agora inverno já está de noite, 5 horas da tarde já está completamente escuro. E a rotina hospitalar, eu acho que toda especialidade tem a sua rotina. E aí no intra-hospitalar, né? A rotina não muda muito. O que eu posso te dizer que muda, e aí, óbvio, a gente tem de todo o espectro dentro do Brasil, né? Mas aqui o que eu vejo é que o volume de trabalho não é o volume de trabalho que a gente está acostumado. É óbvio, não dá para eu comparar a população de Israel do tamanho da cidade de São Paulo, né? Então, assim, é óbvio que não dá para a gente comparar, né? Mas sempre que a gente tem volume, a gente abre mão de alguma coisa. E muitas vezes é da qualidade, né? E do ponto de vista médico falando, né? Então, aqui, não existe o volume, existe a excelência no atendimento, tá? Em todos os pontos. Então, o que a gente via aí em um dia, eu vejo aqui em uma semana, mais ou menos, né? Mas, assim, você trabalha menos? Eu, no começo, eu achava que sim, mas, na verdade, você tem tempo para se dedicar àquele caso e você acaba dedicando muito mais do que você dedicar um pouquinho a cada paciente. Então, do ponto de vista, vamos ver, né, de produtividade, de números, talvez seja um pouco mais baixo, mas eu acho que a principal mudança na rotina é você poder entrar em todos os seus casos de cabeça, né? Não ligar vamos dizer, o protocolo é esse, vamos fazer isso. Não, você sabe qual é o protocolo. Todo mundo que tem aí algum tempo dentro da medicina, a gente sabe qual que é o protocolo para praticamente tudo, né? Mas, assim, será que eu posso procurar um fase 2 que se encaixe nesse paciente? Será que esse paciente pode entrar num estudo? Tem algum estudo no hospital que está sendo desenvolvido nesse momento que esse paciente
tenha os critérios de participação nesse estudo, né? Todo caso, você aprende. Por mais que seja aquele feijão com arroz, você aprende, né? E você tendo tempo para se dedicar, você tendo tempo para ir no detalhe do caso, o nosso aprendizado do dia a dia acaba sendo muito maior. E a Então, realização também, né, Marcel? Eu não sei, mas eu acredito que esse trade-off aí essa troca de qualidade, de volume por excelência, ela deve, pelo menos para a maioria dos médicos, eu imaginando aqui, ela deve ser uma troca que deve dar muita realização, né? Porque você vai atender menos, mas você vai poder se aprofundar mais, estudar mais os casos, eu não sei, mas eu acredito que isso dê uma realização maior, né, nesse caso. olha, sem sombra de dúvida, Fabrício, eu acho que e a sua evolução, né? A nossa evolução como profissional, ela é assim, é isso. Eu estou há 2 meses aqui e eu tenho certeza que nesses 2 meses o meu aprendizado ele foi muito grande, né? Ah, mas o que você aprendeu de novo? Sim, tem coisas novas, né? A gente está aqui num hub de tecnologia absurdo. Mas eu tô mais uma vez eu volto à nossa expressão do dia a dia. Eu estou te falando do feijão com arroz. Você aprimorar o seu dia a dia, você tratar aquele cara, aquele paciente não como mais um dentro daquele protocolo e você poder olhar 360 graus aonde esse paciente pode se encaixar da melhor maneira possível para que você tenha os desfechos melhores, né, do ponto de vista, enfim, de controle da doença, de satisfação do cliente, de tudo, né? Então, a nossa satisfação e o nosso crescimento profissional, ele é, sem sombra de dúvidas, monstruoso aqui, num período curtíssimo de tempo. E, Marcel, você falou, né, um pouquinho antes da dica de aprender a língua nativa, né, a língua do país onde você está indo morar. E, além dessa dica, você teria outras para o pessoal que está, talvez, pensando em morar fora, em conhecer ou, eventualmente, realmente se mudar para Israel? E, talvez, mais importante que isso, né, alguma coisa que você não faria de novo, que você cometeu aí de erros nesse processo? Olha, eu estou muito feliz com a decisão que a gente tomou, tá? Eu acho que, mais uma vez eu repito, o nosso principal foco foi pensando nas crianças e todo pai quer ver sua criança feliz, né? E assim, a primeira reação das crianças quando a gente falou que a gente ia se mudar, não, eu vou ficar morando com a minha avó, vocês podem ir, enfim. E aos poucos a gente foi trabalhando isso. E talvez aqui uma outra questão a gente não criou a expectativa para os nossos filhos. Todo esse processo foi feito só eu e a minha esposa, a gente estava sabendo desse processo. Ele não foi dividido com mais ninguém da família. E aí eu acho isso muito importante, porque você criar esse tipo de expectativa, né? E foi o que eu falei, apesar de ser um processo rápido, foi um processo que levou 2 anos, né? Então, assim, para a criança, vai, não vai, vou, não vou, o que, que vai ser isso? É uma coisa ruim, então a gente só abriu para as crianças realmente quanto aconteceu, né? Então, uma dica para quem tem filho seria isso. Ah, pô, mas como que eu vou falar para o meu filho aprender a língua? Pô, você põe ele numa escola de línguas, enfim, vai falando, porque é importante para eles também isso, né? Então, eu acho que isso é a principal coisa. Eu não me arrependo de nada que eu fiz e do que a gente está passando até agora, muito porque eu vejo que meus filhos estão bem, né? Então, para quem tem família, isso não adianta você ser o cara mais bem-sucedido dentro da sua profissão e você chegar em casa e ter uma família disfuncional, né? Então, uma outra dica que eu daria é não esquecer de quem são aqueles que estão do seu lado. E eles têm que estar felizes, eles têm que proporcionar um ambiente bom para você, estar confiante e poder desenvolver o seu papel. Então, não é uma decisão que você pode tomar isso de forma única,
né? É uma decisão compartilhada. Pode ser o melhor emprego da sua vida, mas se aquelas pessoas que estão próximas de vocês não toparem essa aventura com você, é muito difícil você ser bem-sucedido. Você pode ser bem-sucedido do ponto de vista profissional, né? Mas eu acredito que você, como ser humano, como homem, como pai de família, enfim, consiga separar o seu sucesso profissional, e chegar em casa e não ter uma família que te receba feliz, que esteja contente com toda a situação que eles estejam vivendo, né? Então, eu colocaria esse como um outro ponto fundamental, né? E a outra coisa é assim, não é porque a gente está indo para outro país que a gente não tenha valor. Assim, o conhecimento que o volume dá para a gente, o volume de atendimento que a gente tem, ele não pode ser subestimado. O conhecimento que as instituições brasileiras elas dão para os médicos brasileiros, ele não pode ser subestimado. E quando eu digo isso, é no sentido de que não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Você, graças a Deus, a situação do brasileiro não é... A gente não está fugindo de uma guerra, né? A gente não está... Enfim, a gente está tomando uma decisão independente do motivo. Então, quando você toma essa decisão, você tem que pôr um valor nessa decisão que você tomou. Então, tente sair daí já com alguma coisa certa. É muito mais difícil você chegar aqui e bater a porta, porque vai chegar um momento em que talvez você acabe aceitando coisas que você não aceitaria em outra situação. Então, esses 2 anos, eles não foram só 2 anos de entrega de documento e de provas e de entrevistas. Foram 2 anos procurando emprego também, né? Óbvio, você tem que usar a sua rede de contatos, né? Assim, a gente tem aí dentro das universidades brasileiras uma série de colegas que têm excelentes contatos fora, a gente tem uma série de colegas que vão de fora aprender com a gente. Então, usem todos esses contatos para que vocês tenham a segurança de chegar com alguma coisa que valorize a gente. Porque a gente tem valor, sim. Tá? A gente não está deixando de praticar a medicina no Brasil porque a gente é desvalorizado. A gente tem muito valor, sim. E o que eu digo é que, para quem tem essa vontade, a pandemia mostrou para o mundo inteiro, primeiro, a importância dos profissionais, todos os profissionais da área da saúde. E segundo, o quanto a área de saúde é deficitária em recursos humanos. Então, e a formação médica é uma formação que ela leva tempo, ela tem muito investimento envolvido na formação médica, seja investimento próprio, seja investimento estatal, independente. Mas, então, você tem muito valor agregado. Então, não se desvalorize, independente de onde você for, não se desvalorize. E eu Muito acho bom. que isso é muito importante. É muito, muito legal ouvir isso, viu, Marcelo? Porque a gente falou de volume, né? E aí parece que também o volume e né, o que a gente toca de serviço muitas vezes aqui no Brasil, a gente podia encarar só como uma coisa ruim. Mas não, cara, isso aí dá um traquejo para a gente, né? Dá uma maneira de atender que você, muitas vezes, você tem que atender mais rápido, mas você aprende com isso também, aprende na pressão, né? Cara, mas assim, uma parte que a gente pergunta, e eu falo que é uma pergunta que tem que ser feita com muita elegância aqui para os nossos convidados, que é assim, a questão financeira. Cara, em relação ao poder de compra. O poder de compra, né? Então, para a gente não falar do salário, obviamente, ele é diferente, o seu poder de compra em Israel, né? Para você comprar, sei lá, um carro, uma casa, ou eventualmente as coisas do dia a dia, ele é maior, menor ou ele é igual? Você não sente muita diferença do que você tinha aqui no Brasil, né? E ele correspondeu às suas expectativas, né? O que você estava pensando, tudo bem, você está 2 meses só aí, mas você vê que ele vai corresponder às suas expectativas? Bom, assim, eu vou te falar, nesse momento, né, eu estou num período de trabalho, eu estou sendo avaliado, de certa maneira, né? A gente pode
resumir como eu estou fazendo um ano de residência aqui antes de ganhar o meu título de especialista, né? Então, isso faz com que você não tenha o mesmo pagamento do que um médico com o título de especialista, né? Isso, no Brasil, eu tinha um cargo administrativo, além de um cargo médico. Então, eu tinha um salário comparável com diretoria de multinacional, sem sombra de dúvidas, e não qualquer diretoria. Então, eu tinha uma posição muito boa no Brasil. O salário aqui é menor? Sim, ele é menor. Não só na situação que eu me encontro atualmente, mas com geral. Óbvio, mais uma vez, a gente tem todos os espectros, né? Não estou falando... Você tem o médico que ganha muito, você tem o médico que ganha menos. O custo de vida aqui em Israel, ele é mais caro, mas, assim, por exemplo, meus filhos estudam em escola pública, né? Então, só aí, boa parte do meu salário já não vai para isso. A saúde aqui, ela é pública, né? Então, você tem seguros de saúde também, né? Mas a maioria da população aqui, eu, por exemplo, eu não tenho seguro-saúde. Eu tenho a saúde pública aqui. Então, apesar de você ganhar menos, você tem uma pressão financeira muito menor em cima do que você ganha, né? Então, você consegue sim ter uma vida confortável. Você não precisa abrir mão de muita coisa. Você nunca pode esquecer, e aí eu acho que assim, você é um imigrante, né? Independente de você estar com visto de trabalho ou não, eu estou montando uma casa nova, eu estou comprando um carro novo, enfim, é tudo novo para mim. Então, esse começo, ele é um começo difícil, né? Ele não é fácil, mas ele é um começo. E você tem uma perspectiva, né? Não é que, vai acabar esse período e eu, sei lá, vou cair aí de novo numa fila de procurar emprego. Não, eu estou cumprindo uma formalidade, né? Eu estou cumprindo uma exigência burocrática para que eu seja aceito como radioterapeuta, não como médico. Como médico já fui aceito. Então, é muito mais o começo de uma nova vida que te causa alguma dificuldade do que você ser mal remunerado. E aí, eu diria que eu posso falar isso porque esses 2 anos do processo de revalidação foi também um tempo no qual eu procurei emprego, no qual eu conversei, no qual eu vi diferentes possibilidades, no qual eu estudei o mercado, onde eu estava indo me inserir, né? Então, você já chega em outro patamar, Foi né? planejado, né, Marcelo? Não foi algo que da noite para o dia você foi no desespero e É, aí tem que se virar aí no país onde você chegou. exato. E eu acho, e eu vendo isso hoje, né, e sabendo de alguns outros históricos, né, eu acho óbvio que a programação ela foi trabalhada, né, mas não com os desfechos que eu estou vendo hoje de toda essa programação, eles não foram pensados, né? Eu pensei em outros desfechos. E quando você chega aqui, você começa a colher frutos de toda essa programação que você nem imaginava, né? E eu acho que essa programação, ela é fundamental na valorização do médico, né? Porque, assim, é, em qualquer lugar do mundo, você vai conseguir trabalho, né? Mas qual é a qualidade desse trabalho? Ele vai te deixar feliz? Você está abrindo mão de todos os confortos que você tinha aí no Brasil. Porque eu não estou falando de conforto financeiro, eu estou falando de você ir na casa do seu amigo, eu estou falando de um happy hour com seus amigos, eu estou falando da academia que você estava acostumado a frequentar, eu estou falando dos espaços, dos ambientes, dos restaurantes, de tudo. Então, você abre mão de tudo isso daí para iniciar uma nova vida, né? E se você não tiver o conforto de um bom emprego, um conforto de algo que te traga satisfação, né? O conforto de você saber que a sua família está bem, a chance de você não conseguir progredir
nessa sua nova jornada, ela acaba aumentando e aí dificultando todo o seu desenvolvimento, né? Então, essa programação, ela foi feita pensando em muitas coisas, mas eu estou colhendo muito mais frutos do que eu imaginava. Então, eu acho isso extremamente importante. Aí, Cauê, voltando àquela uma pergunta anterior, né? Eu talvez teria começado as aulas de hebraico um pouquinho antes do que eu comecei. Isso é certeza. Perfeito. Acho que quanto antes você se planejar, melhor, né? Achei muito boa essa parte, Marcel, porque deu para ter uma visão geral, assim, do que é preciso para você poder ter uma oportunidade fora e também para entender um pouquinho do contexto específico aí de viver em Israel. E a gente tem uma segunda parte aqui no nosso podcast que a gente foca mais na questão de diferenças entre os sistemas de saúde. Você chegou a comentar um pouco, né, do modelo, como é que funciona aí, que a saúde também é pública, mas também tem uma parte privada. E eu queria que você passasse um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente aqui hoje, quais são, como é que funciona, né, o sistema de saúde em Israel e quais as principais diferenças em relação ao Brasil que você consegue enxergar aí nesse tempo que você estudou e que você está vivenciando agora aí no país? Bom, então, aqui em Israel, você tem o sistema de saúde público, né? Que ele é universal, tá? Ele é para qualquer um. Ele não é isento de taxas, você paga um valor muito baixo, mensalmente, tipo R$ 100, cento e poucos reais, né? E você escolhe algumas empresas para que elas te forneçam o que você precisa consumir, né? Mas é público e você paga para a empresa? Sim, mas você paga para ter, por exemplo, uma consulta num determinado local. Você não paga consulta, né? Mas, por exemplo, eu pago para uma empresa que chama Maccabi. Então, a Maccabi tem os prédios de ambulatório em tal lugar, então eu vou ser atendido naqueles prédios de ambulatório. Olha, na cidade de Tel Aviv, o Maccabi não tem tantos ambulatórios, então é melhor você pagar o outro. Mas, por exemplo, não é que o Maccabi tem um hospital, não é que o Maccabi cobre um tratamento que o outro não cobre. São todos iguais, tá? Ah, mas então por que tem o convênio? A diferença do convênio é que você pode escolher quem te trata, né? Por exemplo, ah, o, quando você vai para um hospital, né? Você vai para aquele departamento, e aqui, pelo menos na minha área, é muito dividido, né? No Brasil, eu atendi a radioterapia geral. Aqui, eu escolho o tipo de patologia que eu quero atender, né? Assim como eu escolho, sei lá, câncer de próstata, tem o doutor do consultório do lado que atende câncer de próstata também. Se você não paga um convênio de saúde, você vai ser agendado ou para mim ou para o consultório do lado. Se você paga o convênio de saúde, você fala, olha, eu quero ser atendido pelo doutor Marcel. Então, eu diria que essa é uma das poucas diferenças que tem. Mas o que a gente vê aqui é que o faxineiro ele vai ter o mesmo atendimento que o dono do banco, tá? Em que sentido? Ele pode passar com o mesmo médico, né? Ele vai ser atendido no mesmo hospital e ele vai ter todos os tratamentos que o dono do banco tem ao dispor para fazer o que for melhor para ele. Marcelo, mas Então, só uma dúvida em relação a isso. O médico aí no lugar do médico, né? O médico, ele também, 100% das vezes, ele trabalha para o sistema público? Ou não? Ele não. pode optar por não trabalhar? Ou isso é uma Ele, opção? Ou ele pode trabalhar para os dois? Como funciona isso? ele pode trabalhar para os dois e ele pode também atender só consulta particular, por exemplo. Não, eu só atendo se você me pagar o tanto que eu quero que você me pague. Tá? Então, assim, o médico tem essa liberdade. Ele não é obrigado a atender o convênio, ele não é obrigado a trabalhar para um hospital público, e ele pode viver só de consulta particular, né? Qual que é a grande diferença? Assim, por exemplo, o médico vai fazer um atendimento muitas vezes na casa do paciente, né? Então ele recebe de maneira particular, como a gente chama aí no Brasil, né? Então você tem a liberdade para... E aí eu acho que entra uma outra diferença em relação ao Brasil. Você tem uma liberdade de oferecer o seu serviço de uma forma muito mais abrangente,
né? Óbvio, existem médicos que fecham contratos com determinados hospitais, isso também existe. Mas você, como médico, você pode oferecer os seus serviços de diversas formas, tanto para o público, quanto por convênio e quanto para o particular, né? E aí eu acho que isso faz com que você tenha muito mais segurança e possibilidades, né? Assim, por exemplo, um médico brasileiro chega aqui, pô, você não conseguiu um emprego, você consegue dentro da comunidade brasileira, por exemplo, procurar alguém que tenha interesse em passar dentro da sua especialidade e te pagar uma consulta particular, mesmo que você não esteja associado a nenhum convênio ainda, entendeu? Então, você tem muito mais possibilidades, é muito mais fácil você prestar o seu serviço, eu diria. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom. O Marcel, né, a gente está trazendo aí, né, é o sistema universal, mas de contribuição obrigatória. É o chamado, né, é um sistema que é universal, igual o Brasil, mas você tem essa pequena contribuição obrigatória. Eu acho que tem uma diferença, né, Marcel, que a gente não colocou no início, mas vai estar lá no nosso, muito provavelmente escrito em algum lugar, é que é o seguinte: o Brasil, a gente tem hoje a gente chegou a 200 milhões de habitantes, né? E Israel tem 7 milhões, é isso, né? 6, 7 milhões. Então, existe uma diferença enorme aí de controle e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Shiba Hospital, entre outros, aí eu vi que era uma coisa impressionante, né? Até para emendar com a minha próxima pergunta, que é o seguinte: cara, eu não sei se você teve tempo ainda de ver isso, mas você sabe como funciona o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a saúde em Israel? Como funciona isso? Como eles fomentam isso, né? E você vê o médico como um personagem fundamental, né, nesse processo? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa assim, é isso. Eu estou há 2 meses aqui e, assim, eu já conheci diversos médicos, colegas com diversas patentes, né? E assim, pô, você vai falar com um cara e você tem uma patente, eu nem tenho noção de como faz para ter isso no Brasil, entendeu? Ninguém nunca me falou isso numa faculdade. Olha, se você desenvolver uma técnica, você patenteia. A gente acaba fazendo as coisas, né? Acaba encontrando soluções para problemas do dia a dia, que são soluções muitas vezes muito simples, mas que são soluções que você criou. Aquilo é seu trabalho, né? Então, você pode cobrar por aquilo. E se é uma boa solução, é interessante que você difunda aquilo dentro da sociedade médica, né? Então, assim, eu acho que o principal formato aqui, e aí eu não vejo muita diferença do formato brasileiro, mas eu vejo talvez mais investimento e talvez uma cultura voltada para isso um pouco maior. É associado à universidade, né? Então, é o médico que se depara com um problema e aí ele acha que quem pode ajudar ele nesse problema é um engenheiro, então ele vai no departamento de engenharia da faculdade e fala, olha, eu estou com esse problema, eu estou pensando em desenvolver esse produto, e eles se unem num grupo de trabalho e montam uma empresa e acham uma solução e acabam evoluindo num determinado produto, enfim, num software, num produto, numa técnica, num dispositivo. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com médicos que desenvolveram uma técnica dentro da radioterapia, que foram eles que desenvolveram. Então, eu trabalho com pessoas que foram indicadas ao Prêmio Nobel, né, de Medicina, outro Prêmio Nobel de Física. Então, você está inserido num ambiente em que esse ambiente faz com que você tenha outro ponto de vista sobre essas soluções, né? Essas soluções, elas não passam a ser, nossa, descobri uma coisa que facilita muito mais, ó, em vez de você fazer assim, faz assado. Não, peraí, ó,
Vamos desenvolver um produto, vamos desenvolver um software, vamos desenvolver uma técnica, vamos patentear isso e vamos difundir isso, né? Então, essa cultura e associada à universidade, né? Então, é hospital, universidade, diferentes áreas de conhecimento atuando juntas para a solução de um problema, ela é muito mais forte. Marcel, cara, isso é muito legal ouvir, né, Cauê? Porque a gente, eu acho que isso tem a ver com cultura, né? E o que você está falando é o seguinte: muitas vezes a gente aqui no Brasil, né, a gente encontra soluções para um monte de coisa. Mas como que a gente faz para operacionalizar isso? Eu ligo para o Marcel, Marcel, faz desse jeito, Cauêzão faz desse jeito. E você está falando o seguinte, que tem um pouco a ver, eu acho que tem muita relação com a sua fala no início, né? De se valorizar um pouco. Né? É uma coisa cultural. É o quê? Poxa, eu criei um sistema novo de captação de pacientes. Eu vou avisar todo mundo e isso fica... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso num produto, esse produto, eventualmente, eu vou patentear esse produto e eu vou gerar riqueza com esse produto, né? Porque não é uma coisa só de, não vou ganhar dinheiro com esse produto, não, eu vou gerar uma riqueza, porque eu tenho um valor agregado àquilo que eu estou fazendo. E eu lembro que um dos programas que eu vi no Chiba Hospital, eles estimulavam o intraempreendedorismo, né? As pessoas ali dentro criarem novas soluções, eles até financiavam uma parte com investimento, e se aquilo der certo, eles faziam outro investimento depois, e depois esse produto era compartilhado entre o desenvolvedor, né? De repente o Marcel cria alguma coisa, é uma parte dele, e uma parte do Chiba Hospital ou de qualquer outra instituição. Isso eu fiquei muito impressionado e achei muito legal, assim. É exatamente isso, é o ambiente, né? É aquilo, é o ambiente moldando as coisas, é a junção de interesses, né? É você correr atrás, porque às vezes a gente pensa, né, que, nossa, tive uma ideia e assim, é aquela ideia que ninguém teve antes, que é uma coisa maravilhosa e que é uma coisa que vai revolucionar, e a gente fica pensando, eu vou inventar, mas é o problema do dia a dia que precisa ser resolvido, né? Eu diria que provavelmente 90% é aquele problema do dia a dia. Então é isso que você falou, é uma captação de pacientes que em vez de ser por via, em vez de ser uma ligação, é um SMS. Mas isso qualquer um pensaria, sim, qualquer um pensaria, mas quem é que pôs isso no papel? Quem é que desenvolveu isso? Quem é que criou um produto em cima disso? Quem é que está dando oportunidade para outras pessoas participarem disso? Seja quem vai desenvolver o software para mandar os SMS, seja quem está mandando os SMS, seja, enfim, quem está dentro do escritório onde isso está sendo desenvolvido, né? Então, assim, não é só a riqueza pessoal, e isso muitas vezes acaba tendo uma imagem, principalmente dentro da nossa cultura, mas quer só ganhar dinheiro? Não, cara, não é isso. Você está desenvolvendo, e isso pode ser, né, aquela coisa da escada, isso pode ser um step para que outro venha e melhore ainda mais esse seu produto e desenvolva uma coisa muito melhor. Só que a gente não enxerga isso como algo que tenha valor, só que isso tem muito valor. Isso tem muito valor e isso deve ser valorizado e você deve, sim, ser recompensado, seja de forma financeira, seja, enfim, como você preferir, pela aquela solução que você deu para um problema, o menor que seja, né? O menor que seja. Então, muitas vezes a gente é inserido numa empresa, acaba desenvolvendo uma coisa, esse produto que você desenvolveu, esse software, enfim, fica para a empresa e fica lá, você não ganhou nada com isso além do seu salário, aquela coisa poderia sair dali e ser muito mais bem desenvolvida num outro ambiente e ficou ali porque para você foi o seu trabalho e você não deu o devido valor, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender isso com o pessoal, de valorizar as ideias, de valorizar a solução e de valorizar a criatividade, né? Isso é muito importante. E, Marcel, trazendo para esse contexto, acho que foi bom porque deu uma visão geral assim, de como funciona o sistema de saúde, toda essa parte cultural também em Israel. Mas se você tivesse que elencar alguns pontos assim, você acha que
Pô, isso eu acho que valeria a pena a gente aprender com Israel e trazer para o Brasil. E isso eu acho que são coisas que eles fazem aqui que a gente não deveria fazer no nosso país. Você consegue elencar alguns desses pontos, tanto positivos quanto negativos, que você pensa, putz, seria legal ver isso no Brasil também. Olha, eu estou aqui há pouco tempo, né? Eu acho que eu tenho muito a aprender aqui ainda, mas eu acho que talvez o que eu vi aqui de mais saudável, né, é a valorização do conhecimento. E aí eu, mais uma vez, eu quero falar para os nossos colegas. Você atender muito te gera, sim, um conhecimento e uma experiência e um feeling que muitas vezes outros colegas não conseguem desenvolver na carreira deles inteira, né? Porque eles não viram o volume que você viu, né? Mas eu acho que se o médico, se culturalmente a gente tivesse mais tempo para se dedicar ao aprimoramento técnico, ao conhecimento e ao desenvolvimento do ambiente. E aí é a questão, porque não pode ser uma pessoa, né? Porque uma andorinha não faz nada sozinha. Tem que ter um conjunto de pessoas, tem que ter um ambiente que fomente o desenvolvimento de todo mundo para que isso faça florescer novos produtos, novas técnicas, melhor atendimento, melhores desfechos para os nossos pacientes, né? Então, eu acho que essa cultura de aprendizado e de desenvolvimento, eu acho que é o principal ponto. Eu acho que tem muitos hospitais no Brasil, muitos hospitais mesmo no Brasil, que estão capazes de oferecer isso para as equipes, mas, como o Fabrício disse, né, dentro de uma população de 200 milhões, esses muitos ainda são poucos. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais integração da bancada com o médico, da universidade com o médico, de todas as outras áreas com o médico, né? Porque o engenheiro, ele não vai saber da dor do médico, né? Então, você tem que ir até o engenheiro, falar qual que é a sua dor, para ele tentar achar uma solução com você. E muitas vezes esse deslocamento nosso, né? A gente sair do consultório e ir para um outro lugar, conversar com alguém totalmente fora da medicina sobre um problema e uma possível solução desse problema, eu não via no Brasil isso, né? E aqui, assim, há 2 meses eu já vejo isso aqui de uma forma bastante enraizada, né? Na cultura dos departamentos, não só do meu, mas todo mundo indo atrás, todo mundo indo atrás. É bem legal. E não posso deixar de falar que eles têm muito a aprender com a gente também. E aí eu entro mais uma vez naquela questão da gente não menosprezar toda a nossa bagagem. E a nossa bagagem cultural também, tá? Porque o Brasil é um país multicultural também, né? A gente sabe, aí são diversos estados com culturas totalmente diferentes, muitas vezes cidades que se comportam de forma totalmente diferente. Então, não é porque aqui tem um francês, um inglês e um brasileiro que a gente não possa ter o mesmo tipo de desenvolvimento com o baiano, com o carioca e com o paulista, né? Então, a gente não pode menosprezar o nosso valor. Isso é muito importante. Cara, Marcel, muito obrigado. A gente sempre, aqui antes da gente encerrar cada episódio, a gente tem uma última chamada que a gente faz com os nossos convidados, que a gente chama do quadro Hacker Conectado, né? Que é quando a gente pede uma indicação de um livro, podcast ou documentário aos nossos convidados para deixar o pessoal que assiste, ouve aqui a gente um pouco mais por dentro do assunto abordado, assim. Além disso, né, eu e o Fabrício, a gente sempre também deixa uma indicação para o pessoal que está acompanhando a gente aqui.
E eu queria te pedir, então, essa indicação. Será que você teria aí uma indicação de filme, podcast, documentário, livro, para o pessoal que acompanha a gente aqui hoje? Bom, eu indicaria As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. É um livro que eu acho que tem aí algumas questões, né, da valorização pessoal e de como você deve encarar os seus desafios de frente, lembrar sempre das suas origens. Eu acho que a gente falou muito disso aqui, né? E não ter medo, não ter medo. Esteja preparado. Você não vai estar preparado para tudo, mas você também tem que estar preparado para aquilo que possa sair do que você planejou, né? Então, mente sã, corpo são, família feliz são extremamente importantes para a gente seguir, cara, porque senão, se não tiver esse tripé na nossa vida, eu acho que a chance das coisas darem certo de forma estruturada e de forma longeva, a chance é menor, né? Então, acho que é um bom caminho. Perfeito. Vamos deixar aqui, a gente sempre deixa na descrição aqui do vídeo, do podcast, também as indicações. E aí vai lá, Fabrição, deixa a sua para o pessoal também. Poxa, eu adorei a dica do Marcel, de livro, porque esse livro eu li há um tempo já, né, Marcel? E uma das dicas dele tem tudo a ver com a sua fala, novamente, que é aquela primeira, né? A primeira regra é você andar com as costas eretas, né? E isso tem a ver com Exato. valorização, que você falou ali, tem tudo a ver com isso, cara, com se valorizar. É colocar o ombro para trás, e ele faz até, se eu não me engano, uma analogia lá com as lagostas, eu não lembro muito bem, mas tem alguma coisa nesse sentido. Agora, minha dica, eu tô lendo um livro agora, né? Não terminei, chama Armas da Persuasão 2.0. Eu já tinha lido o primeiro, e aí eu vi o Daniel Kahneman, prêmio Nobel também, falando que ele tinha modificado algumas coisas no livro. Esse livro mostra como a gente é influenciado, o nosso psicológico influencia nossas decisões e como a gente pode usar isso para se proteger de ser persuadido ou para usar a persuasão de maneira interessante e não para levar vantagem, mas para chegar a um ponto de conquista, de ganha-ganha de ambas as partes. Então, a Arma da Persuasão 2.0, do Robert Cialdini. E eu vou dar uma dica de uma peça e um livro também, Cauêzão, que tem tudo a ver com essa imagem aí do Muro das Lamentações. Eu assisti uma peça, cara, foi uma das melhores peças que eu assisti, de um rabino chamado Newton Bonder. Você conhece o Newton Bonder, Marcel? Conheço. E chama A Alma Imoral. Cara, eu fui nessa peça 3 vezes. Ela tá aqui em São Paulo, em cartaz. Cauê, a gente vai um dia junto, cara, que é legal demais, cara. E a minha indicação é isso. Tem o livro também, depois eu acabei lendo o livro. A peça é, é um monólogo da Clarice Nisquier, se eu não me engano, e é muito bacana. Então fica a indicação aí, Alma e Moral e Armas da Persuasão 2.0 do Robert Cialdini. Eu vou aproveitar então também. Opa, fala aí, Marcel. Não, desculpa, pode falar. Não, pode ir, fala aí. Tranquilo. Eu acho, né, Fabrício, eu acho que é legal, né, a gente poder falar das nossas experiências, tudo, né? E, assim, se valorizem. A gente tem muito valor. A gente tem muito valor. E não esqueçam nunca que a gente é filho, a gente é pai, e independente das lutas do dia a dia, tem alguém em casa que ama a gente, e a gente tem que lutar por eles. E eles te dão muito valor. Então, se a gente não se valorizar, cara, a gente acaba parado, não avançando, tendo medo de certas situações que a gente não precisaria ter. Então, é isso aí. Peito para frente, costas eretas e vai e vai. Eu queria aproveitar, Marcelo, nessa sua fala e também do que você trouxe, a minha indicação vai muito dessa filosofia também de você entender as outras partes, além do trabalho, que são importantes na nossa vida, né? Se dedicar à família, enfim, todos esses outros aspectos.
E, inclusive, é um TED super famoso aí, de um cara chamado Clayton Christensen, que é How Will You Measure Your Life, né? Que é um livro, inclusive, também, que em português fica Como Avaliar a Sua Vida. E eu acho que vale a pena de indicação, tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui hoje. Legal. Muito bom. Cauêzão, fera. O Christensen é todo mundo que estuda inovação, alguma hora se deparou com ele. Se eu não me engano, eu não vou falar, mas eu acredito que ele tenha falecido, cara. A gente tem que procurar. Faleceu É, recentemente. e é um cara demais. Ele tem uma história, inclusive, relacionada até uma parte que a gente falou de Israel. Israel traz religião, aí tem alguma coisa bem católica envolvida na biografia dele. É interessante, mas muito boa a indicação. Marcelzão, cara, eu adorei conversar com você. O Marcel, além de ser o nosso convidado, cara, eu tive o prazer de trabalhar com o Marcel. Ele é meu amigo, né? E, fiquei muito feliz de saber que ele tá bem, que, cara, que existe essa possibilidade. O tanto que eu aprendi aqui, né? Saúde pelo Mundo é legal pra gente, porque eu aprendo um monte de coisa. Eu achava que era impossível ir para Israel, cara. Eu falei, nossa, eu não sou judeu. Poxa, não dá para ir. E aí o Marcel abre uma possibilidade, cara. Ele abre uma oportunidade para a gente, de possibilidade para todo mundo que está escutando a gente. Então eu adorei, eu acho que isso é de muito valor. Adorei a mensagem final, assim, de se valorizar, de entender que a gente tem um valor muito importante, mesmo no Brasil, e que a gente não deve nunca abaixar os ombros, né? Tem que sempre andar aí com as costas eretas Exato. e os ombros para trás. Cara, Cauêzão, obrigado por conduzir o papo comigo, para a gente estar junto nessa. E em breve a gente vai ter mais um episódio aí, conversando com mais algum país e trazendo tanto informações sobre a saúde, como a experiência de sair do Brasil e mudar para um outro país. Obrigadão, viu, Marcelo? Muito obrigado. Eu que agradeço, achei ótimo. E aí, mais uma vez eu falo, aqui é aberto para quem quiser. Aqui valoriza quem quer trabalhar, quem quer crescer, e isso é independente da sua crença, da sua origem, pode vir quem quiser. Obrigado, Fabrício. Marcel, foi um grande prazer. É sempre muito bom esses papos, conhecendo outras realidades. Quem sabe, né, um dia aí visitando outros países, entendendo como é que é a medicina fora do Brasil. E é isso, pessoal. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.